Boa tarde, o meu nome é Bruno, eu faço parte do TLC de Ribeirão Preto, da nossa paróquia São João Batista, e hoje, de uma maneira especial, eu vim aqui, pelo Ministério de Comunicação, conversar um pouco com vocês sobre um assunto muito rico e muito interessante para nós católicos, que é sobre os pais da Igreja e também sobre os doutores da Igreja. Esse assunto que muitas vezes nós confundimos, escutamos, é um assunto que nos traz muita sabedoria, ao conhecê-lo, ao estudá-lo. E hoje, de maneira especial, como disse, gostaria de compartilhar um pouco com vocês essas diferenças, essas curiosidades, a quem atribui cada uma desses títulos que a Igreja atribui. E então, inicialmente, eu gostaria de falar sobre os pais da Igreja. Essa nomenclatura é dada a todos aqueles homens do início da Igreja primitiva, todos aqueles homens que conseguiram e se esforçaram, deram a sua contribuição para o desenvolvimento da Igreja e da nossa doutrina tal como ela é. Então, necessariamente, a nossa fé passa por esses homens. Esse termo, pai da Igreja, ou padre da Igreja, em algum caso específico, padre apostólico, é designado para esses homens da Igreja primitiva, A Igreja primitiva, que vai dos apóstolos até o ano de 325, no Concílio de Nicéia, nesse concílio em que se delimita alguns dos nossos dogmas essenciais, dos primeiros concílios ecumênicos da Igreja. E a esses homens, os padres da Igreja, fica a responsabilidade da interpretação da Escritura e também do combate às heresias daquele período. Desse modo, nós devemos lembrar rapidamente os três pilares da nossa fé católica: a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério, São os três pilares da nossa fé, equânimes, e tem esses valores, tem esse valor, na verdade, que assegura a veracidade da nossa fé, a nossa fé verdadeira, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. A interpretação da Escritura, então, é um tema muito importante para a Igreja, porque entendemos que não é qualquer pessoa que tem a ciência e a capacidade de entender o texto sagrado. Por isso que a Igreja se reúne e interpreta a Sagrada Escritura, por meio dos seus ministros. E esses homens, os pais da Igreja, na sua maioria eram bispos, souberam, sem erro, interpretar a Sagrada Escritura conforme a inspiração do Espírito Santo. Nessa parte da Escritura, da interpretação da Escritura, nós podemos ver, por exemplo, no Catecismo da Igreja, se a gente pega, nas notas de rodapé, sempre existem as citações a esses santos padres, a esses teólogos que explicaram a Escritura e que a Igreja se baseia em todos esses escritos riquíssimos do início da Igreja. Há também a ação desses homens no início da Igreja de combate às heresias. A heresia é aquela ideia que nega uma verdade fundamental da nossa fé. Então, por exemplo, no início da Igreja, Ário I dizia que Jesus não era Deus. Essa heresia foi combatida nos concílios, esse bispo Ário foi excomungado, da mesma forma que as outras heresias que vinham, por exemplo, o nestorianismo, que afirmava que Cristo, na verdade, eram duas pessoas e não duas naturezas, tal como nós acreditamos, que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em duas naturezas, mas não em duas pessoas. E também o macedonismo, que achava que o Espírito Santo não procede do Pai e do Filho.
Então, essas heresias também foram combatidas pelos santos padres da Igreja. Para citar alguns desses padres, nós podemos dizer os grandes padres, né? Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo e São Gregório Magno, que são da Igreja do Ocidente os mais conhecidos. E da Igreja do Oriente, São Basílio, Santo Atanásio, São Gregório Nazianzeno e São João Crisóstomo. De maneira especial, nós temos 3 padres que são chamados de padres apostólicos, que são aqueles que realmente são chamados de pais da Igreja Católica, né? Aqueles que realmente, na sua ação, conseguiram reafirmar algumas das verdades da Igreja e defendê-las, né? Até mesmo com a sua própria vida. Então nós temos esses 3, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna, como uma geração desses pais da Igreja que foram discípulos dos apóstolos de Jesus. Então eles estiveram ali em uma proximidade temporal do próprio Cristo. Então eles afirmaram, por exemplo, São Clemente, o primado do Papa, né? O Papa como o vigário de Cristo, o chefe da Igreja, como o poder dado pelo próprio Cristo para esses homens, né? Na verdade, para esse homem que dirige a Igreja, de São Pedro, e pela sucessão apostólica e passando o seu cargo pela inspiração do Espírito Santo. Nós temos também Santo Inácio de Antioquia, que foi um aluno, foi um discípulo de São João Evangelista. E temos também a ordenação de Santo Inácio de Antioquia pelo próprio São Pedro. Então, é a partir daí que começa a defesa, né, a partir de Santo Inácio de Antioquia, dos sacramentos deixados por Cristo, a defesa de Maria, a defesa da hierarquia da Igreja. E São Policarpo também, defensor da unidade da Igreja e do catolicismo, né? Só para a gente ver um trechinho, uma citação de Santo Inácio de Antioquia, ele diz: Cristo, por obra do Espírito Santo, nasceu e foi batizado a fim de purificar a água com sua paixão. É também muito caro aos padres da Igreja essa explicação de toda a nossa fé, e até mesmo Santo Agostinho, que vai ter uma explicação belíssima sobre o batismo, né? A função do batismo. Então, esses são os santos padres. São aqueles homens teólogos, bispos, na sua maioria bispos da Igreja primitiva, que desenvolveram, né? Que pensaram a nossa fé com a inspiração do Espírito Santo. Que a Igreja se utiliza até hoje desses ensinamentos. Pensando também, né, em outro título que nós falamos, os doutores da Igreja, né? Os doutores da Igreja, por mais que são termos parecidos, pais da Igreja e doutores da Igreja, são coisas diferentes, né? Os doutores da Igreja são aqueles santos que contribuíram para a fé, para enfatizar a fé, para explicá-la, para difundi-la, e esse título é designado, né, proclamado pela Igreja para esses santos específicos que tiveram essa ação, esse reconhecimento da sua obra em vida, né? E são três os casos em que se dá também, se concede esse título que a Igreja concede. Então, é pela importância da doutrina, pelo alto grau de santidade, ou então pela proclamação da Igreja, né? Esse título de doutor da Igreja é mais reservado aos confessores e não aos mártires, né? Então são aqueles que não foram martirizados, aqueles santos que sofreram em vida, mas não passaram pelo martírio, mesmo assim, e assim viveram a sua fé de maneira excelente. Então, por exemplo, nós temos pais da Igreja que são doutores da Igreja, a exemplo de Santo Agostinho, né? Mas não se restringe só aos pais da Igreja, né? São todos os santos, por meio da história, que durante a história da Igreja se destacaram nessa sua vivência na fé. Então, São Gregório Nazianzeno, por exemplo, que também é um pai da Igreja do Oriente, ele, por meio das suas epístolas, defendeu a fé católica, né? Temos também São João da Cruz, que no século XVI
combatendo por meio da espiritualidade a reforma protestante, começa a desenvolver uma teologia de caráter místico. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que também é uma doutora da Igreja. E nós temos também, como eu já afirmei, na defesa da fé contra as heresias, Santo Agostinho, né? Quem proclama um doutor da Igreja é o Papa. É o Papa quem proclama um santo como doutor da Igreja, né? Ao todo, são 36 santos, são 36 doutores, 36 santos que conseguiram viver nessa excelência e nesse amor à fé. Além de santos, nós temos também as santas, que são doutoras da Igreja. A primeira santa a ser proclamada doutora da Igreja foi Santa Teresa d'Ávila, em 1970, pelo Papa Paulo VI, São Paulo VI. E nós temos também Santa Teresinha como uma doutora da Igreja, né? Então é um reconhecimento mesmo que a Igreja dá a cada um desses santos pela sua excelência na fé, né? Só uma curiosidade, o primeiro doutor da Igreja foi São Gregório Magno, que coincidentemente também é um padre da Igreja, um pai da Igreja, no ano de 1298, pelo Papa Bonifácio VIII. E o último doutor proclamado, o último doutor da Igreja proclamado foi São Gregório de Narek, em 2015, pelo Papa Francisco. E por tudo que nos ensinaram, recebem esse título e esse reconhecimento. Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês, essas diferenças entre os pais e os doutores da Igreja. E no próximo vídeo a gente conversa um pouco mais sobre algum outro tema tão caro e tão rico para nós católicos. Muito obrigado. Salve Maria!